Eu tenho visto, inclusive, uma crescente em números de perfis no Instagram, canais no YouTube, de ex-membros que todos os dias fazem live, publicam vídeos, se arregimentam ali de alguma forma para manifestar alguma, sei lá, alguma preocupação, algum desinteresse em relação à Igreja Maranata. Isso tem afetado a Igreja diretamente, como, por exemplo, o número de pessoas saindo ou deixando de entrar novos membros, novos adeptos, por conta dessas manifestações? Israel, o que acontece, novamente eu te falei, a gente fica um pouco preocupado das pessoas quererem confundir. Não estou falando que seja esse o propósito. Então, nós temos o nosso Manaim. É uma palavra bíblica, mas eu tenho uma logo, Manaim. Alguém vem, pega a mesma logo e coloca, aí alguém vai entrar achando que é algo da igreja, e não é. Ou se eu tenho Maranata, nosso canal, eu crio um outro canal com o nome Maranata, com a mesma cor, tal. Agora, assim, falar que isso está tirando... Pode ser que alguém que já estava, talvez, desanimado ou percebendo algo possa ter saído, mas, de forma alguma, a gente pode achar que isso tenha impedido a igreja crescer em termos de batismos. Nós vamos para batismos, às vezes, com 30, 40, 50 pessoas, com todas as semanas recebendo visitantes de outras igrejas ou que não estavam em nenhuma igreja, até pessoas que deixaram de congregar na pandemia, muitos deixaram de congregar na pandemia, e estão voltando agora. E essas pessoas têm o direito de se organizar e criticar. Eu só acho estranho pessoas que ficaram na igreja por mais de 20, 30 anos, passaram em concurso público, casaram, tiveram os filhos, viveram tantos anos, agora falar que não serviu para nada, que foi péssimo, que foi ruim, que era uma igreja que escraviza. E assim, você olha que pessoas que cresceram até na vida, tanto espiritualmente, conheceram a Bíblia, batizaram, pregaram, e agora o quê? Eu vou negar tudo isso? Eu vou apagar? É direito deles se reunirem. O único cuidado que nós temos que ter é apontar crimes ou fazer acusações que fujam da liberdade de expressão. E, para mim, o melhor, podem continuar falando, até ao contrário, estão falando mais do nome Maranata, criticando ou não, as pessoas estão, você está divulgando o evangelho, mas o ideal mesmo é, se a pessoa não se sentiu bem numa igreja, qualquer que seja, procure outra, ou vai pregar para quem está aí nas drogas, no álcool, perdido nas ruas. Nós fizemos agora um evento com 1.100 pessoas aqui em Brasília, na rodoviária do Plano Piloto, um local onde passam mais de 700 mil pessoas por dia. E lá fomos pregar, não é para ir para a nossa igreja, fomos orar, né? Fomos trazer uma palavra de esperança, falar sobre a Bíblia, pedir que... Né? Então, e fomos para a rua fazer o papel de anunciar toda criatura. E, assim, apesar de eu estar falando como advogado, o livro de Atos fala que quando a igreja se reunia, tinha salmo, tinha doutrina, tinha línguas, tinha interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, quando a igreja se reúne, nós temos isso. Tem louvor, tem doutrina, tem palavra, cada um com a sua doutrina, a forma de pregar a palavra. Mas se as pessoas se reúnem e não tem isso, é só crítica, crítica. E sabe o que acontece? Essas pessoas se reúnem, elas assistem a escola dominical 10 vezes para conseguir achar a crítica. Então, eles estão assistindo mais ainda o culto de quando eles realmente eram da igreja. Para quê? Para procurar um detalhe. E assim, não sei se já assistiu um culto. Você pode assistir um culto. Não tem nada assim, um culto simples, louvores e palavra. Né? E nós não temos isso, só a igreja que São Maranata que leva para o céu. Nós nunca dissemos isso e não vamos dizer. Quem leva para o céu é Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Nós pregamos sobre ele. É claro que, como instituição, precisamos ter um CNPJ, precisamos ter um nome, precisamos cumprir as leis do país, mas é nesse sentido, sabe, Israel, que eu fico muito preocupado. A gente acompanha pastores em outros países, Índia, na África, que estão presos por pregar o evangelho. Pessoas que carregam um pedacinho da Bíblia escondido. Você olha para Cuba, a igreja é casa-culto. Você não pode ter uma igreja, é casa-culto. Você precisa morar na residência, não pode ter placa. Então a gente olha assim, tantos países, até mesmo a Alemanha, onde o berço da reforma protestante, quantas igrejas fecharam?
e hoje são boates, casas de show, e no Brasil nós temos essa liberdade, né? Lembrar de Daniel Berger aqui no Brasil, em 1910 para cá, a experiência com a Assembleia de Deus, os movimentos avivalistas, né? A bênção dos dons espirituais. Agora eu pegar e ficar criticando a igreja todo dia, e sem uma outra proposta, então isso que me preocupa muito. Ao invés de crítica, se cada um fizer bem o seu papel, tem muita gente precisando do Senhor, muita gente. Verdade. Uma das maiores críticas também feitas aqui ontem na entrevista pelo pastor Júnior foi em relação ao espaço reservado para mulheres na igreja. Segundo ele, elas são muito humilhadas, tanto na própria igreja, no Manaim também. Qual o tamanho do espaço para mulheres na igreja? Elas têm espaço na Maranata? E até, Israel, interessante, depois, sem querer citar o nome dele, ele se intitula como pastor. Eu não sei em qual momento ele se tornou pastor, porque na nossa igreja ele não era pastor, a não ser, talvez, por um título. Eu não sei como surgiu esse nome pastor que ele tem, mas é um outro caso, não convém agora. Quando nós falamos das mulheres, e até, eu falo de Brasília, aqui teve um caso sério, se eu não me engano, posso estar errando, mas na igreja presbiteriana, que levaram à justiça para que as mulheres tivessem um espaço a mais do que elas tinham aqui na igreja presbiteriana, e até houve uma liminar nesse sentido, mas depois, não sei se esteve no STJ ou no STF, eu posso confirmar. E foi falado o seguinte: o estatuto, ele é soberano na igreja. Então, cada igreja tem o seu estatuto, e o Estado ele não vai intervir no estatuto da igreja. Nós temos igrejas onde temos mulheres pastoras, né? Temos igrejas que as mulheres não são pastoras, mas falar que na nossa igreja as irmãs não têm um papel, ou que tem um papel secundário, nós não podemos concordar. Quando nós olhamos aqui para o grupo de louvor, a maioria são irmãs, muitas irmãs regentes, as professoras que ensinam crianças, intermediários, adolescentes, 0 a 3 anos, e que nos ajudam em toda a acessibilidade, a maioria são irmãs. Culto das senhoras, toda quarta-feira, louvor e a palavra conduzidos e dirigidos por elas, sem a presença de qualquer varão. Claro que um varão está na porta para ajudar. O trabalho de jardim, trabalho de visitas, elas têm um trabalho semanal de visitar viúvas, de visitar as idosas, de visitar as enfermas. Então tem um papel, quer dizer que se ela não foi ao púlpito no dia que o pastor pregou, a mulher não tem importância. O púlpito, o culto são 30 minutos. O que elas fazem vai muito além disso. É a preparação do culto profético, é a organização das salas. Elas, aqui um exemplo, aqui na igreja nossa, as irmãs se juntaram no mês de março e pregaram para 800 crianças, sozinhas, sem nenhum varão, aqui nas escolas de Brasília, para mais de 800 crianças. Então, a falar que irmã é humilhada, deixada para trás, né? O pastor, ele é casado, o diácono, ele é casado, até na igreja, o diácono, o gírio, o pastor, ele é casado porque é a nossa experiência da mulher acompanhar o esposo, e a mulher ela não foi criada do pé de Adão, né? Até a palavra fala, né? Não foi da cabeça, foi da costela, justamente, os dois juntos, né? Os dois com importância. E na nossa igreja, se o irmão não tiver uma esposa equilibrada, que conheça a palavra, ele não vai ser diácono, não vai ser ungido pastor, porque a mulher sabe, ela edifica a casa. Então, se não tiver essa companheira ao lado dele, ele não vai conseguir exercer, sem criticar também as igrejas que muitas vezes o pastor não é casado. Isso aí é uma experiência de cada um. Mas na nossa igreja, eu discordo totalmente. As irmãs têm um papel muito importante, as crianças têm um papel muito importante, elas têm o louvor todos os dias, as crianças glorificam todos os dias. Vamos à orquestra infantil, onde elas aprendem desde cedo, flautinha, escaleta, violino. Então, tanto as crianças, jovens, as senhoras, têm um papel na igreja, e seria muito ruim falar, eu desafio em qualquer igreja, e falar que as mulheres vão sentar lá atrás, as mulheres não podem falar. Na escola dominical, cada uma fala a sua contribuição. No culto de terça, que é um culto de estudo de doutrina, cada irmã apresenta a sua contribuição, os varões apresentam. E não tem essa
em língua estranha, interpretação, são usadas também no culto, da mesma forma que os varões são usados, então, assim, eu discordo totalmente. Se alguém viu com esse olhar, para mim é um olhar míope e também distinto daquilo que acontece nas nossas igrejas.